Bem, colegas internautas, aqueles conhecidos de relação pessoal, de amizade ou mesmo só contato virtual, como sempre comunicamos, falamos, né? Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada, dependendo do horário aí que você vai dedicar alguns minutinhos à nossa apresentação aqui de mais um episódio da série São Dumonense que Faz. Hoje nós temos uma satisfação enorme de conversar aqui com o nosso amigo Robson. É uma pessoa que desenvolve um trabalho muito bonito em Santos Dumont, muito profissional na área de projetos sociais. Tem uma família maravilhosa, a sua esposa também dá aula, trabalha na área de alunos especiais também. Vai ser muito bom o trabalho aqui hoje, a conversa. E a gente está pensando no seguinte, isso são visões de projetos sociais com execução, exequíveis, que estão acontecendo. Então, por isso que tem que ter visibilidade, tem que ter divulgação, tem que ser mostrado. Porque, às vezes, a mídia normal ou aqueles meios de comunicações normais não estão acostumados com esse tipo de situação, nem tem interesse também, né? Mas aqui a gente quer falar a verdade, os fatos e os números reais. Divulgar o que é certo, o que funciona da melhor maneira possível. Nessa situação, então, Robson, eu quero que você se apresente, fale aí de você, da família, fale onde trabalha, e assim, vamos começar esse bate-bola de alguns projetos. Eu sei que tem alguma coisa sobre reciclagem, tem também aquela associação AOMA, tem várias situações que eu andei dando uma olhada, se me passou alguma coisa, eu também conversei com outras pessoas, é muito interessante. Acho que a cidade de Santos Dumont tem que conhecer mais um Santos Dumonense que faz, e é esse pessoal, conforme sempre falamos, que movimenta a cidade, que movimenta o caminho de progresso, de prosperidade e de evolução de qualquer rua, bairro, comunidade, cidade. E nesse caso hoje, sobre os projetos sociais, sobre a evolução dessa parte importante de qualquer administração, quer seja ela pública ou privada, o Robson vai ter a condição de falar o que foi, nem o que foi não, o que é exequível. Vamos bater esse papo hoje, muito bom tê-lo aqui para a gente poder bater esse papo. E aí você fique à vontade, se apresente, fale sobre você, família, local de trabalho, e aí depois a gente começa a entrar nos projetos do bate-papo. Isso é um prazer, gente, um prazer, Francisco, estar aqui com vocês aqui, para a gente conversar aí um pouquinho, né, sobre essa questão social, né, essa questão aí de projetos sociais, né, dentro do município, né, e, bom, eu tenho um pouquinho aí de experiência nessa área aí, né, que, ou seja, desde do ano, vou começar lá atrás, né? Isso, fica à vontade. Vou começar lá atrás, lá do ano de 1988, né? Então, primeiro eu sou um ex-aluno aí, né? Do mestre Dunga, né? Então, sou um ex-aluno aí do mestre Dunga, então, estudei música na Carlos Gomes, né? Show. Mas na banda lá, né? Musical lá, Carlos Gomes, né? E com o mestre Dunga, né? Naquele período lá na verdade, um pouco antes, né? 85, com a farra do Colégio Santos Dumont. Então, dali para Carlos Gomes, né? Tive a oportunidade também de fazer até um teste na Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, né? Como clarinetista, né? Mas naquela época acabei que eu não passei aí no processo lá, e a gente seguiu em frente, né? A gente seguiu em frente aí com essa questão da música até certo ponto, né? E posteriormente, né, por meados de 1999 aí, eu tive a oportunidade de conhecer aí Associação de Orientação do Ambiente, né, que é a OMA, né, os trabalhos lá, né, que iniciou em 99, né, que iniciou aí com a iniciativa, né,
de algumas pessoas aí que eram pescadores como um todo, né? Mas numa hora aí oportuna, acho que a pessoa certa para poder falar, né, da Associação de Meio Ambiente como um dos fundadores, né, é o Fábio Lamas, né? Então eu até gostaria que ele pudesse estar participando aí dessa série com vocês, né? Fábio Lamas, ele vai falar com propriedade, né, de toda essa etapa. Mas ainda a partir de 99 teve aí a fundação da associação e eu comecei também a interagir aí, né, com o pessoal posteriormente, né, e, ou seja, nesse período aí, né, foi um período também, né, que eu estava inserido lá entre bandas de música, né, área militar, fazendo prova para polícia, fazendo prova para sargento e fazendo aquela coisa toda, aquela coisa de jovem, né, e a gente caminhando, né. E foi aí que também eu cheguei a fazer a prova da ESA, eu até passei, mas também passei no concurso da CEMIG. E aí, né, naquele período lá de Fernando Collor, né, então estava ali, eu acabei migrando para a CEMIG, mas aí por conta de todos os problemas que teve aí politicamente, acabou que eu não fui efetivado na CEMIG como várias pessoas na época, né, na CEMIG. E eu na verdade, eu vim aqui para Barbacena, tive aqui um período aí de praticamente aí 1 ano e meio, né, na área aí de projetos e obras da CEMIG, e aí não fui efetivado, né, e logo em seguida, eu tive a oportunidade, né, de estar participando do processo seletivo, né, na época que era a CBCC do Grupo Solve. Bom, e eu acabei, né, me inserindo, né, no ano de 92, né, no ano de 92 eu já iniciei aí as minhas atividades aí na CBCC, Companhia Carbureto de Cálcio, né, Brasileira de Cálcio, e eu estou na empresa até hoje. Até hoje? Até hoje. Então são mais de 30 anos. Isso, ou seja, se eu contar o período que eu fiquei estagiando e depois efetivado, né, então, ou seja, se considerar cheio 93 para 2023, 30 anos aí, né? Que bonito. Isso, a gente... identidade já, né? Então, tem esse período todo que a gente teve essa oportunidade aí de estar na empresa, de ver várias situações aqui, né? Mas isso aí é um assunto com relação à empresa para a gente tratar em outro momento, isso, né? Mas eu, como profissional, eu estou na empresa aí. Mas foi uma evolução, né? CBCC, Solven, Dalcorn, agora está com o nome de Dal. Antes foi o grupo Solven, depois passou para Dalcorn e agora é Dal. Tá. Agora é interessante, só um ganchinho aqui, nós vamos lembrar do nosso canal aí, mas quando você falou de 92, até né, questão de emoção também, coisa pessoal, mas foi quando eu conheci a minha esposa, na época ainda agora novinhos, e eu falei com você, né, eu sou ele Cavalcante, né, trabalhava lá na Carbureto, né? Sim. Então é interessante que foi quando eu comecei, você entrou na empresa, eu comecei a namorar na sua esposa. Agora, eu só aproveitando o gancho, a gente falar um pouco mais, você que está em casa e está nos vendo, lembre aí, entre no canal, faça a sua inscrição, coloque seu e-mail lá, se inscreva, aperte bonitinho lá o sininho para você ser notificado das opções e das oportunidades que vai ter algum vídeo. Faça isso, divulgue, compartilhe. Olha só, conhecimento, expertise, a situação que vai estar sendo falada desse Sandro Monense que faz aqui, você está tendo a oportunidade de divulgar para outras pessoas, para mais pessoas saberem do bem, saberem as coisas boas que acontecem em Santos Dumont. Faça isso, entre no canal Santos Dumont Urgente. O canal Santos Dumont Urgente é do Grupo Inconfidentes, grupo esse que com esse canal lançou algumas séries, né? A primeira série, Fatos Escândalos Esquecidos, que foi só na internet, meu só Facebook e Instagram.
nós vamos voltar com ela depois a nível de vídeo, mas mais para frente. A segunda série, que dá nome ao canal, que é em homenagem ao canal Santos Dumont Gente, tá? A série chama Santos Dumont Gente segunda, e a terceira série que nós estamos fazendo aqui, que é Santos Dumontense que faz. E veio uma quarta série aí, de tipo uma radionovela, assim, alguma coisa que nós vamos bolar ainda, tá bem encaminhado, e até com várias situações que nós já conversamos aqui que podem evoluir aqui. E nesse sentido, também aproveitando o gancho aqui, não podemos deixar de falar, antes de continuar, o Dr. Zé Leopoldo, né, que faz parte do nosso grupo Inconfidentes aqui, sim, ele gosta muito de você, parece que você é paciente dele, então ele referenciou e falou muitos e fundos de bem, de bom, de pessoas boas, dos seus projetos e tudo, encantado com a sua pessoa e com o seu profissionalismo e com a sua atuação comunitária e social. A gente está aqui hoje, né, compartilhando tudo isso aí. O Dr. Leopoldo já tem um tempinho já que ele... Não, vamos lá, isso, vamos lá, vamos fazer um comentário aí sobre essa questão dos projetos. Então, hoje a gente está aqui. Isso. Aí, aproveitando o gancho agora, vamos lá. Você falou sobre a OMA, o Fábio Lama depois vai entrar na listinha. Aliás, só fazendo um gancho aqui, não vou esquecer não, no final eu vou contar uma situação nova pra gente aí. Fique aí no canal aí, fique vendo seu vídeo de manhã, de tarde, de madrugada, bonitinho. E nós vamos falar uma novidade nova mais pra frente aqui, mais no final da nossa entrevista aqui, a gente vai falar algo de novo para vocês aí. Se for sobre a OMA, o Fábio Lama já vai entrar na lista, que nós vamos passar até para 2 programas semanais ao invés de um só, porque a lista é grande, nós temos toda uma cronologia de quando montamos essa série. Uhum. Então, e o mais interessante, que nós não ficamos pegando ninguém no laço, não, entendeu? Assim, vem igual, faz. Não. As pessoas que têm o trabalho social, comunitário, que são sandumonense, que faz, querem que o trabalho dela apareça. E aí, sem vínculo nenhum, sem retorno financeiro nenhum, sem pagamento de nada, nós estamos fazendo a coisa do bem, a coisa boa. Então, é muito interessante que a lista está grande já. E aí nós já estamos até o final do ano, já bem comprometido, mas vai ser, se Deus quiser, vai só ampliar. Voltando ao assunto aqui. Dentro da OMA, você for conhecer o pessoal, tal, fazer algum trabalho. Quais são os projetos, tanto a nível de orientação e de ajuda da OMA, por reciclagem ou coisas ambientais, ou outros projetos também que você, assim, ajudou e colaborou que desse certo, que funcionasse aqui em Santos Dumont? Então, olha só. Então, a partir do momento que eu tive contato, né, na época com o Fábio, né, Fábio Lamas e o pessoal da associação, né, de meio ambiente, a gente começou a fazer um trabalho de educação ambiental. Então, assim, na verdade, eles já desenvolviam alguns projetos, né? E aí a gente teve uma intensificação mais direta, que foi a gente estruturar e elaborar projetos sociais dentro da questão ambiental e uma participação mais efetiva do Conselho Municipal de Meio Ambiente, né? Então, ou seja, aí, juntamente com a Prefeitura, e um dos primeiros projetos que a gente desenvolveu, que eu acabei coordenando lá junto com o pessoal, que nasceu junto com a associação, foi o curso de Química Ambiental. Então a gente desenvolveu, né, esse curso, a gente fez todo um planejamento dele, né, do curso de Química Ambiental. Posteriormente também teve a participação aí, cheguei a participar como membro do Comitê de Bacias Hidrográficas. Então aí a gente teve um aporte muito interessante, né, do pessoal, juntamente com a Secretaria, né, de Educação na época também. Então a gente começou a fazer esse trabalho, né, do curso de Química Ambiental. Não posso esquecer aqui um dos professores que esteve junto aí da OMA há muito tempo também, que é o Cláudio José, professor de Química. Isso, Cláudio José, teve muito aí à frente aí para a gente desenvolver
desse trabalho também. Então, assim, no curso de Química Ambiental, o objetivo era a gente trazer, né, para o aluno esse ato de pensar sobre a questão ambiental, a questão da saúde ambiental também, né? Então, assim, em termos de projeto social, então esse foi o primeiro. O projeto, como é que é o nome dele mesmo? O projeto de Química Ambiental. Química Ambiental, foi tipo assim, foi o primeiro que começou, e como falamos aqui no particular antes, a questão de uma mudança cultural, né? Mudança de hábitos, e que provoca uma mudança cultural, né? E não só numa geração, como para frente, né? Não, daí a importância, né? Tanto é que, como se diz, todo Dia Mundial da Água e Meio Ambiente, nós tínhamos uma atividade muito grande nas escolas aqui, na praça, a gente tinha bastante envolvimento com relação a esse ponto. E a gente teve um segundo projeto também, posteriormente, né? Eu gosto de contar isso com o pessoal, às vezes, quando eu vou fazer alguma palestra também, né? Eu sempre comento isso. Teve um dia que um rapaz, né, ele veio até a minha casa fazer algumas compras. A gente fez compras e o pessoal veio, ele veio e me entregou aqui, né, as compras aqui na minha casa aqui. E uma das coisas que ele perguntou para mim foi assim: ô Robson, eu queria estudar metalurgia. Eu gostaria muito de trabalhar na Mendes Júnior na época. Falou de Mendes Júnior, que ele ia ser aluno e tal e tudo mais. Mas eu não tenho condição, Robson, de jeito nenhum, para estudar. Eu não tenho condição de fazer um curso dentro dessa área. Ele falou assim, aí eu peguei e falei com ele: bom, você tem mais alguns colegas que têm interesse de aprender um pouquinho sobre essa questão de siderurgia, que tem interesse em química, porque não é química. Você tem interesse em química? Não, você tem mais uns colegas. Pois então, tá. Então depois eu vou ver contigo aí como é que a gente pode fazer isso. Bom, a partir daí surgiu o curso de siderurgia. Olha que interessante. Então, foi um projeto voluntário, né? É o mais importante. Projeto voluntário. Na época eu procurei aqui o seu José, né? Que aqui da igreja Nossa Senhora das Graças, na época, né? Então, ele que era responsável de estar organizando tudo lá, cedeu o salão da igreja, né? Nós conseguimos algumas carteiras usadas lá da Secretaria de Educação, nós fizemos uma mobilização, o pessoal recuperou lá as carteiras e tudo mais, e aí a gente iniciou o segundo projeto aí, que foi o curso de siderurgia, que a gente fez, que era um curso livre, mas que o interessante foi que, né, alguns desses jovens aí que fizeram esse curso com a gente, né, a maioria estão trabalhando em indústria metalúrgica. Alguns está na Dow, né? Inclusive um deles que fez o curso com a gente aposentou recentemente. Que gratidão, hein, cara? Que show, cara. Então, assim, tem outros que estão na ArcelorMittal aqui, tem outros que estão na Nexa tem lá, que eles estão na Nexa lá. Então, assim, isso surgiu, assim, de uma vontade de um jovem que estava buscando melhorar. Então, por isso que, assim, que eu acredito muito na questão do voluntariado, mas para isso nós precisamos de quê? De uma participação efetiva do município, entender isso, entender as necessidades, né? Então, posteriormente, ou seja, depois da gente trabalhar com o curso de Química Ambiental, a gente foi para
fazer o curso de siderurgia. Depois do curso de siderurgia, eu fui ter uma experiência aí que eu entrei como coordenador de formação técnica do Projovem Adolescente também. Então teve a questão do primeiro emprego, Projovem Adolescente, que foi na assistência social, aonde que a gente teve aí uma oportunidade de estar trabalhando, né, com o pessoal lá, aonde que foi criado curso de pintura automotiva, ou seja, que foi uma parceria da assistente social com a Mercedes, né, Mercedes-Benz Juiz de Fora. Então teve esse intercâmbio aí, ou seja, teve vários outros cursos lá, ou seja, através desse trabalho aí direto junto lá no CRAS, né, como coordenador de formação técnica, né, que tive a oportunidade de participar, a gente foi aí conduzindo aí os projetos, né, e dentro dessa estrutura, aí, a gente também teve a oportunidade aí de conhecer alguns projetos, né, fora do município, via esse programa, né, que foi o programa Barriga Cheia. Programa Barriga Cheia. Então, ou seja, através do Comitê de Bacias Hidrográficas, através do Condema, né, e a gente teve uma participação junto lá das Faculdades Integradas de Cataguases, né, a gente teve a oportunidade aí de conhecer esse projeto Barriga Cheia aqui no sul de Minas. Que era apoiado pela Central de Furnas, né? E o interessante desse projeto, né, que na cidade, né, lá, ou seja, tem todo um trabalho lá da assistência social em que todo lixo reciclado ele era trocado por alimento. Fora todos os trabalhos sociais. Então, assim, são coisas executáveis. Exato. Então, ou seja, a gente teve essa oportunidade de ver isso aí. Me parece que isso aí foi meados aí de 2008, 2009. Acho que foi mais ou menos isso aí. Então, ou seja, esse projeto lá, a gente voltou para a cidade aqui, né, viu um pouco como que ele funcionava lá. E é interessante que, como se diz, o pessoal trabalhava muito na questão da agricultura familiar. Isso. Por quê? Porque essa é uma realidade, né? A questão da agricultura familiar, o que se pode investir dentro da agricultura familiar, porque isso retorna para o município, gente. Com certeza. Porque é aquela questão lá do pezinho de alface, pezinho de almeirão, não requer grandes investimentos para ele ser produzido, mas que precisa do apoio, né? Um apoio, ou seja, da iniciativa privada com projetos, né? Isso. E também o poder público incentivando esses trabalhos. Por quê? Porque lá nesse projeto Barriga Cheia, interessante é o seguinte, ó, se você fosse lá na central lá de resíduos, né? Você chegava lá, você saía de lá com um pacote de sal, você levava 4 garrafas PET lá e você voltava com um pacote de sal. Você voltava com 1 quilo de feijão, com 1 quilo de fubá. Então, né? Fazer só 2 ganchinhos. Então, quem chegou aqui estava conversando com a sua esposa, ela estava falando sobre. No momento que ela estava dando aula, os alunos especiais lá, tinha uma criança com problema de surdez e tudo, novinha, dava muito problema na sala, tudo com educação, com calma, com gentileza, com uma maneira legal de trabalhar. Na época nem tinha essa questão de educação especial. Ela falou que hoje, tantos anos depois, essa pessoa, a menininha lá daquela época, que dava aquela confusão toda, mas não é um problema, é só maneira de administrar, numa sala de aula, né?
que hoje ela é médica em Juiz de Fora. Isso aí. Tá, é um exemplo. Então, olha só, você acabou no início dos seus primeiros projetos, você começou a falar, procurou o Sozé da Igreja das Graças, que não sei o que, ele cedeu, você fez o que o pessoal fez? Arrumou os bancos, as cadeiras. Então, só de você fazer o bem, e ele sendo voluntário, ainda que não tenha, como é que eu vou dizer, todo mundo pensa em dinheiro, né? Ainda que não tenha o retorno financeiro dele, inicialmente vai ter, depois com certeza vai. Não viu barriga cheia aí? O cara não tirou dinheiro do bolso, não. Ele levou lá os recicláveis lá e voltou com o alimento para casa. Então, ainda que não venha o retorno financeiro, o fato só de existir essa ideia, esse voluntariado, isso é conexão, isso está no ar, isso é sintonia. Quando você falou que o rapaz veio te procurar para falar de metalurgia, ou não sei o que, siderurgia, ele foi encaminhado para procurar a pessoa certa. Aí já começou o curso, e ele falou com você, você chegou, ajudou a montar o curso, e foi. É assim que funciona. É o bem. E o bem, ele recompensa por si só. E automaticamente, quando é bem feito, aí entra o outro lado do setor público. O setor público, na nossa opinião, né, nosso grupo, a gente sempre fala isso, o Grupo Inconfidentes, é unir o poder e a autoridade que existe, o que é? Prefeito, vice-prefeito, secretários, vereadores. Isso é o poder e a autoridade. Então aí, lógico que a gente torce para que a autoridade moral seja junto com a autoridade legal também. O que acontece? Tem que se unir, tem que estar presente nesses poderes, nessa autoridade, a competência e a habilidade. Com certeza. Porque senão, na hora que você precisar de um apoio ou de um recurso, o recurso não é só isso aqui não. O recurso é habilidade, competência, técnica, saber fazer bem feito, ter expertise, você falou que você foi numa cidade olhar esse projeto, barriga cheia. Então, assim, é assim que funciona. Eu só fiz esse gancho em relação ao suposto quando ela comentou, por causa disso, porque mesmo que porventura não desse certo inicialmente, materialmente, que o pessoal visa só isso, aquilo já mudou uma família, já mudou a cabeça de alguém, já fez um hábito novo. Isso é evolução, nós estamos aqui de passagem, é para evoluir, para progredir. Então isso vai dar certo, mesmo que você não veja o resultado ali da hora, mas vai dar certo. Entendeu? É por isso que eu acho bonito quando a gente começou a olhar, conversando com o doutor Zé Leopoldo, falando sobre os projetos e tudo, ele conversando com você também, eu acho muito bonito. E aí, isso tem que ser divulgado, tem que ser falado, e para que as pessoas futuramente aí possam tentar ajudar a colocar isso em prática, fazer um esforço para poder isso dar certo. Entendeu? Mas é isso mesmo, Francisco. A gente vê que há uma necessidade muito grande de se organizar isso. Por quê? Porque dentro do âmbito dos projetos sociais como um todo, né, a experiência que eu tive aí, com relação aí a mercado de trabalho, dar o suporte aí para esses alunos aí para desenvolver aí para essa questão aí do mercado de trabalho como um todo, né? Isso depende muito do poder público como um todo. Por quê? Porque recurso não falta. O recurso não falta. O que falta às vezes é melhorar a gestão. Exato. É fazer a gestão de forma adequada para eu conseguir captar recursos. Onde? Nos órgãos realmente próprios a isso. Então você tem lá o Ministério das Cidades. Você tem o Ministério das Cidades lá. Então, qual que é os recursos que tem lá? Você tem os recursos do Ministério da Saúde. Então, quais projetos que o município pode desenvolver para poder estar trazendo a questão de saúde ambiental para dentro do município? E aí a gente pega, por exemplo, a questão da água, né? A questão, né, de a gente ter, ou seja, uma forma, né, de ter a questão de tratamento de esgoto de forma adequada. Não vou entrar aqui nesse detalhe da questão do tratamento de esgoto, mas, como se diz, com relação à saúde, o que pode ser feito de forma localmente, agir de forma local? Ou seja, eu tenho a casa da determinada pessoa que precisa de recurso lá.
E a minha experiência, que eu vivenciei aqui no município e fora daqui, da gente ver famílias que ela não tem um banheiro adequado. Isso vira problema de saúde pública depois. O Estado, Você o entendeu? Estado como ente público, União, Estado e município, vai gastar dinheiro na saúde porque lá atrás, ou ali ao lado, ele não investiu de maneira adequada no setor, por exemplo, de comunidade, sociedade, infelizmente. Então, assim, são coisas que é possível fazer, né? É possível desenvolver e trazer para o município. Então, ou seja, aqui em Santos Dumont, eu vejo que existe muita oportunidade para que a gente possa estar trabalhando dentro desse contexto de projetos sociais, né? Na questão de energia solar, Isso. aquecedor solar, biodigestor, né? Ou seja, a gente trabalhar também com a questão da compostagem, né? Inclusive, uma oportunidade que vai vir aí, a minha esposa vai estar participando também, vai falar um pouquinho sobre outros projetos aí que ela participa, que ela desenvolve, mas uma coisa que lá atrás, né, desde lá do período do CRAS, né, que a gente começou a trabalhar com o Projovem, uma das coisas que a gente, na época que a gente criou, foi a chamada moeda social, que era para poder a gente trabalhar com horta comunitária, né? Então a gente teve lá, ou seja, a unidade do CRAS, né? Ficou lá sendo atendida na escola do Kaique, né? Então lá, ou seja, desenvolveu todo um processo lá de horta comunitária. Então a gente teve a oportunidade de estar trabalhando nesse contexto, né? E depois disso a gente trabalhou com outro projeto que foi plantando em todo lugar. O objetivo é plantar na latinha. Você tem uma latinha lá que dá para você plantar uma cebolinha? Planta lá. Planta lá. Isso. Né? E foi interessante que nesse período lá, né? Ou seja, isso é normal dos CRAS, né? Atender as famílias e distribuir a cesta básica, né? Para o pessoal. Mas uma das coisas que a gente incentivou o pessoal a participar é o seguinte: participar das palestras, adquirir o conhecimento, né? Isso, ou seja, como é que eu vou produzir aqui um adubo orgânico, como é que eu vou cultivar de forma adequada para mim. Então, assim, foi interessante isso, né? Que chegou o ponto que a hortinha que tinha lá produziu tanto que o pessoal passou a ter que fazer conserva. Olha só. E da conserva, eles começaram a tanto levar para casa quanto vender, e já criou uma caixinha para depois eles fazerem uma viagem. Então eles alugaram um ônibus, para você ter uma ideia, sem o recurso da prefeitura. Olha só com iniciativa. Sem o recurso da prefeitura. Né? Então, até o secretário, na época, né, o José Castro Tavares, né, que era o secretário de assistência social, que apoiava muito lá os projetos como um todo, mas justamente o pessoal foi em São Lourenço, em feira lá, e levar a parte de artesanato que era produzido no próprio CRAS. Então, o que eu vejo? A gente tem que trabalhar com projetos que venham atender a questão de economia solidária. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para gerar renda de forma simples, sem muitas complicações? É interessante, olha só, eu costumo falar o seguinte: quem gera trabalho, renda, oportunidade e emprego é o indivíduo. E as instituições serão melhores quando indivíduos melhores chegarem até elas. E aí o voluntariado e o bem faz parte do caráter das pessoas. E automaticamente a percepção, a reputação das instituições, das pessoas melhorarão quando isso for a base, quando isso for prioritário.
E o que acontece? Você deu um exemplo muito legal, é que me fez pensar uma coisa, já está anotado, está no programa que nós temos aí. Você comentou sobre a questão da reciclagem, que o pessoal barriga cheia, né? Isso. Pensa bem. Tanto, vou falar supermercado, que é onde vende comida, né? Mas eu vou falar assim, o local que vende alimentos, junto com esse local que recebe a reciclagem, e junto, por exemplo, com o hospital. Aí vem o poder público e vai subsidiar e financiar o primeiro ato, aquela coletividade de recicladores, por exemplo. Ponto. O dinheiro não sai do lugar nenhum, está só investindo ali. Aí esse pessoal vem e já troca aquele material que vai chegar até a reciclagem, já vai trocar a troco do alimento. E aqui ele transfere para cá, esse cara que está reciclando aqui, que está pegando, para, por exemplo, ter um plano de saúde no hospital. Então você movimenta 3 situações: alimentação, saúde e a reciclagem, a parte social, biodegradável, tudo bonitinho, arrumadinho, sem tirar nada do bolso. O poder público entrou com a vontade política, entrou com o interesse de fazer a coisa certa, entrou com autoridade e poder, com competência e habilidade, nada ajeitado, né? Tudo de maneira adequada, e pronto. A sociedade vive melhor assim. É isso aí. Não é assim? É inexequível? Não é. O seu é exemplo disso. Pra você ter ideia, às vezes a gente começou a espalhar lá e plantar, por exemplo, chuchu. Todo lugar. Tudo na cerca lá e aí, plantar chuchu. Aí o pessoal fala assim: Robson, não adianta. Eu tenho esse exemplo no meu bairro aqui, a gente tem aqui a horta comunitária. Isso. E aqui foi a mesma situação. Mas você vai plantar o chuchu e todo aquele chuchu que tiver lá na cerca vai passar ou vai levar. É isso mesmo, é para levar mesmo. Eu estou fazendo para isso. E eu não quero fazer um lixão aqui. Isso. Lixão não. Agora, tudo que for cerca que eu ver que eu posso plantar abóbora e chuchu, vou plantar, deixa, não tem problema. Não tem problema de levar. Eu não tenho essa preocupação. Agora, eu tenho a preocupação, sim, de ter aquele cantinho lá que só vira um lixão e só é problema para a comunidade como um todo. Agora, eu fazer aquele pedacinho de terra, aquele cantinho de terra, aquele pedacinho de barranco, produzir, não tem problema não. Ali, como se diz, o pescador vai lá para pegar a minhoca lá naquela área mais fresca lá, do chuchu e tudo mais, e vai ter o chuchu e vai ter a abóbora. Eu acho que a gente tem que pensar fora da caixa. Quando a gente pensa só como assim, não, eu vou plantar, mas eu vou distribuir para aquele que realmente precisa. Então, eu tenho um exemplo desde lá de 2010 com essa questão aí da gente fazer um trabalho aí de horta comunitária, né? Aqui a gente tem até, quando a gente lançou o programa, esse projeto aqui, a gente lançou um projeto chamado Meu Pedacinho de Chão. Show. Meu Pedacinho de Chão. A gente aproveitou a questão da novela, usou a questão da novela lá, Meu Pedacinho de Chão, e a gente foi justamente fazer compostagem, fazer plantio, cerca aberta, mas a cerca aberta com aquela parreira de chuchu. E foi isso. Ou seja, tem pessoas que ajudam? Sim, tem pessoas que ajudam. Tem pessoas que não ajudam. Mas nós temos que fazer diferente. Nós temos que fazer diferente. Se a gente sempre falar assim, não tem recurso, a gente não consegue fazer, o problema, sabe o que é? É que a gente tem recurso demais. Se a gente melhorar a gestão como um todo, tanto gestão de equipamento, gestão de pessoas, gestão de recursos, diminuir o desperdício, aí a gente consegue evoluir. Agora, o que a gente sempre escuta? A gente só escuta, sabe? Não dá, não, é muito não, né? Por isso que assim, né? Eu gosto muito de uma frase que está aí na questão da história do Brasil, né? Da época de Dom Pedro, que é o general
Alexandre Argolo, eu não lembro o nome dele todo aqui. Não tem problema não. Da época de Dom Pedro. Conteúdo é importante. Alexandre Argolo, né? Que teve um momento, né? Que foi solicitado que ele passasse com um exército na época da Guerra do Paraguai lá, num charco alagadíssimo, me parece. E ele chegou, né? Foi solicitado a ele. Aí ele falou que o Marechal chamou ele lá para poder ele executar, né? Que ele fazia parte da logística. E ele só simplesmente falou para ele, assim, ó, Marechal, se for possível, considere-se feito. Se for impossível, fazemos com recurso de engenharia e segurança, mas a gente passa nesse negócio aí. Então, gente, se é possível fazer, por que às vezes a gente não faz? É a visão e a maneira como você encara os desafios da vida. Para uns é problema, para outros é justamente motivação para poder transpor esse problema. Não, e aí é aquela questão, ó, se você tem um problema, né, vem com 5 soluções. Pode ser que todas as 5 eu não vou gostar de nenhuma delas. E aí nós vamos trabalhar para achar uma solução. Mas o que não dá é para fazer assim, ó, é impossível de fazer. O que a gente pode fazer com segurança, respeitando, tendo ética, respeitando as pessoas, mas executar de forma que é possível de realizar. Então, ou seja, então tem muita coisa que acontece, né, de forma geral, que há possibilidade da gente desenvolver, da gente elaborar projetos sociais, fazer com que esses projetos, ou seja, sejam realizados. Agora, para a realização disso, precisa-se planejar 80% e executar 20%. A questão do planejamento, a questão da estrutura, para que isso aconteça, não tem jeito. Há a necessidade de você planejar 80% e executar 20%. A execução é muito simples, mas se você não tiver uma estrutura de planejamento, se você não tiver uma equipe técnica eficiente, porque você pode ter eficiência, mas não tem eficácia. Então, é o exemplo que eu dou muitas vezes nas palestras que eu dou na escola, que eu dou exemplo aos alunos, assim, ó, a diferença entre eficiência e eficácia. Você é eficiente porque você tem todos os equipamentos e você quer furar um poço. Aí tem a equipe toda lá, furando poço, tal, tem equipamento, tá segurança, tá todo mundo com aquela jornada, tudo certinho, beleza. Então passa uma semana e passa a segunda, mas está sendo eficiente, a equipe está lá, o pessoal entra ou sai, ou seja, tem um horário normal. Mas qual que é o objetivo de você furar um poço? Achar o quê? Água. Eficácia. Exato. A eficácia é achar água. Então não adianta uma obra faraônica, como você diz, você vai construir lá uma rua lá, e aí você gasta 6 meses para poder você executar aquele projeto lá. Não tem eficácia nenhuma. Por quê? Porque só está sendo eficiente. Está executando aquilo lá, mas o negócio não tem eficácia. E para projeto como um todo, projetos sociais, ou seja, dentro da área ambiental, na área de educação, precisa ter o quê? Metas. Tem que ter métricas. Tem que ter uma forma daquilo ser eficaz. Não basta ser só eficiente. Guardei uma frase muito legal de um amigo meu, nessas vezes desses nossos grupos políticos também, quando tem alguma situação para resolver, ele fala que até correio quando eu falo isso, meta sem prazo é desejo. Marcou muito. Meta sem prazo é desejo. E, ou seja, a meta é a escada, né? Cada um degrau. O objetivo está lá em cima, né? E você tem que ter um plano, tem que ter uma estrutura, tem que ter uma organização, né? E nesse caso particular dos projetos, vontade política, né? Poder, autoridade aliada à competência e habilidade, né?
Somado a isso, olha só, eu cheguei a dar uma olhadinha aqui, ó, a gente falou sobre a OMA, tem alguns projetos de educação ambiental, tem os pequenos defensores da natureza, tem a situação do CRAS também com o PET, né, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que está até dando logo da lei de organização social, isso mesmo. Lixo doméstico também, aí dentro daquela coisa de indivíduo como gerador de único, o indivíduo é o único gerador de oportunidade, trabalho, renda e emprego. Então começa a você mudar culturalmente, ou mudar os hábitos de uma família, de uma rua, de um bairro, mesmo que naquela geração ali ainda não fique tão bem, mas na seguinte, nas próximas, já vai estar todo mundo voando. Isso é muito bonito. Aí dentro dos projetos, você falou, tem sabão de óleo também, tem associação de catadores, tem o voo sustentável, barriga cheia, Unijovens, tudo são projetos execuíveis que já dão exemplo, né? Enquanto você vai pensando em mais alguma coisa, deixa eu só fazer uma chamadinha aqui. Você que está nos vendo aí, lembra, vai lá no canal Santos Dumont Urgente, marque, põe seu e-mail lá, se inscreva, assine lá o seu nome lá, o seu registro, o seu cadastro lá, ative o sininho, que você vai sempre ser notificado dessas apresentações que a gente faz aqui, pensando no bem comum, no voluntariado, para poder todo mundo crescer em conjunto, através de cada um indivíduo do bem. Faz isso, divulga, compartilhe, se inscreva e lembrando sempre, esse aqui é um canal do nosso grupo Inconfidentes, que já teve 3 séries, né? Fatos e Escândalos Esquecidos, a segunda série em homenagem ao canal, que é Santos Dumont Urgente, que envolve mais matérias assim de melhorias para a cidade, né? E aí para poder melhorar, você tem que falar o que está errado, não tem jeito, né? Que não é pouca coisa, infelizmente. Tem agora essa matéria, essa série nossa, que é do Santos Dumont que faz, que o objetivo é mostrar quem faz, né? Faz mesmo, né? Não só falatório, não só promessa, não só eterna promessa. Quem faz. E vem mais aí algumas séries aí. Não se fique tranquilo que embora vamos anunciar algumas telenovelas aí, algumas radionovelas ou internet novela, vocês vão gostar, tá? E no final também nós vamos aqui, dessa apresentação de hoje, nós vamos falar algumas novidades aí do canal. E voltando ao assunto, nós falamos aqui algumas outros projetos, já falou de alguns aqui. Dentro da área de educação ambiental, já falou algumas coisas, dentro da área do Barriga Cheia também. O que mais aí você até vive em outra cidade, trouxe para cá, ou às vezes tentou trazer com o poder público, mas às vezes não começou e não deu certo, ou não teve uma iniciativa a mais. O que você tem aí de novidades, e o que você acha que ainda pode ser implementado, que pode melhorar, que pode crescer, que pode começar? Bom, acho que um ponto importante aí, né, já teve uma conversa anteriormente, né, a gente ter a oportunidade, né, de ter no município, obrigado, a gente tem aqui no município aqui, uma fábrica, né, de biodiesel e também a fábrica de sabão, né, visto que a gente tem aqui ao lado a Universidade Federal de Juiz de Fora, né, a gente tem aí, ou seja, um aporte técnico muito, muito importante aí, né, a gente viu aí no período da pandemia aí, o trabalho que a universidade fez, né, e eu acredito muito, né, que a gente tem a oportunidade, a gente tem aqui uma estrutura, né, da Associação dos Catadores, a gente tem aqui uma fábrica aqui para poder fazer a reciclagem, né, e quando eu falo isso, é a reciclagem, né, dos resíduos sólidos, né, realmente é possível reciclar, com a reciclagem também do óleo, que, ou seja, o óleo que é despejado aí no ralo da pia, ou seja, é só contaminar a água, né? Então, ou seja, fala-se até que 1 litro de óleo contamina 1 milhão de litros de água, né, em algumas situações aí. Mas o que eu gostaria de ver é justamente a gente gerar recurso, né,
gerar recurso, gerar emprego através da implementação aí dessas unidades, né? E detalhe, olha só, e quando a gente fala, hoje a gente fala assim, eu consegui um galpão para a Associação dos Catadores, para mim poder implementar um processo de reciclagem e tudo mais. Só que hoje nós temos unidades móveis que têm uma eficácia muito grande nesse processo de separação, que eu consigo transportar ela para onde precisar. Hoje, assim, agora acho que a gente não tem mais, acho que a Funasa, né? Acho que a Funasa ela foi desabilitada recentemente aí, né? Eu não sei os detalhes ao certo. Mas a Funasa, por exemplo, quando em alguns locais aí no país, quando precisa de tratamento de água, a Funasa, que fazia parte do Ministério da Saúde, tinha unidade móvel de tratamento de água. Então, assim, unidade móvel para a gente poder fazer a reciclagem e o tratamento do óleo, unidade móvel para poder fazer a reciclagem do lixo como um todo, unidade móvel. Hoje a gente tem essa tecnologia, porque a gente tem a unidade móvel para mineração, gente, que é a coisa mais complexa. Sabe por quê, Ralf? Nós somos seres humanos. Então, a natureza nossa é o que te acomoda. Então, se tem unidade móvel, por exemplo, vou dar só um exemplo que eu estou divagando aqui, tá? Que passa, vamos supor, 3 vezes na semana ou 2 vezes na semana, passa na rua, passa em tal lugar ou tal bairro, recolhendo, por exemplo, o óleo. Gente, aquela pessoa que nem tinha vontade, nem pensava em separar o óleo dela ao invés de jogar na pia, deixar jogar fora e tudo, ela vai passar, porque não vai ter que levar lugar nenhum, vai ter que mandar arrumar vasilha, nada. Vai vir uma equipe, um grupo, uma máquina, um caminhão, e vai pegar. Nós somos o que entre aspas, uma comodidade dessa. Então, gente, assim, e isso já tem há muito tempo, isso não é uma coisa recente. Ó, isso, o projeto que foi o de Química Ambiental, projeto de Química Ambiental, se eu não estou enganado, foi em meados de 2008, não sei, acho que foi. Lá já se falava do trailer móvel de tratamento de água, que poderia fazer toda uma movimentação tal, e atender. Esse projeto dessa unidade móvel foi desenvolvido, se eu não estou enganado, pela USP. Olha só. Ou se for Unicamp, não sei. Ou seja, então, hoje, o pessoal às vezes pensa assim, não, o custo disso aqui, a gente precisa de um galpão assim, ou seja, tudo bem, a gente precisa de um galpão para estruturar o negócio bem, mas vamos pensar diferente, unidades móveis, que você consegue movimentar, ou seja, fazer o processo acontecer de uma forma diferente, porque hoje nós estamos falando de unidade móvel no setor de mineração, gente. Você começou a falar o setor de mineração, hoje você tem unidades móveis que, ou seja, movimenta e vai fazer a parte lá de processo como um todo. E hoje a gente tem essa matéria-prima, que é o óleo, que vai aí pro rio. Literalmente pro ralo, né? Pro ralo. E a gente tem exemplos aqui, ou seja, de unidades de biodiesel no Rio de Janeiro. Nós não estamos falando assim, inventando a roda. Não, a gente só precisa de fazer aqui, ó, vamos desenvolver, vamos trazer esse recurso para dentro do município. E se, tipo assim, o município aqui tem estrutura para poder estar atendendo esse tipo de investimento, ou seja, eu sei que na redondeza como tudo, vamos pegar Barbacena, Juiz de Fora, aqui, ou seja, nesse polo que está aqui,
nós temos aí, ó, já empresas habilitadas para isso. Simplesmente, o poder público só precisa chegar a ser, eu acho que é interessante a gente desenvolver isso aqui. E isso tem que começar, sabe onde? Lá dentro da escola. Às vezes um coletorzinho simples lá na escola, com a educação ambiental, com todo o trabalho que tem que desenvolver, então você consegue fazer, por exemplo, essa coleta do óleo lá. Agora, precisa colocar energia nesse negócio. Isso precisa sair realmente do papel. Isso não pode ser uma utopia, né? Precisa ter vontade, né? Vontade política, né? Ou seja, a comunidade como um todo precisa entender e participar disso, né? Porque hoje somos nós que estamos aqui. É por isso que eu gosto muito de alguns textos da Bíblia, né? E um deles, né, que é Gálatas 6:7, que vem falar: não vos enganeis, de Deus não se zomba, o que você plantar você vai ceifar. Só que tem um detalhe: entre você plantar e você colher, existe nesse meio cuidar. Com certeza. Então, entre plantar e colher, às vezes você quer simplesmente colher, mas qual que é o cuidado que está tendo? Então, esse cuidar, eu dei o nome dele de planejamento. Então, se você não estruturar, não planejar, nós nunca vamos ter uma unidade aqui de reciclagem de forma adequada. Nós não vamos ter uma fábrica de biodiesel, uma fábrica de sabão, ou uma fábricazinha, ou seja, de sabonete. E aí a gente olhar assim e falar assim, e aí hoje a gente não tem essa estrutura em Santo Monte? Temos sim. A gente estava conversando aqui antes, particularmente, nós falamos aqui 2, 3 lugares que poderiam se encaixar isso aí de maneira bem tranquila nesses projetos todos. Isso mesmo. Não seria problema, basta ter a vontade política de fazer isso. E quando a gente volta à situação assim, a gente fala de uma coisa assim, não é nem particular, não, uma coisa que a gente percebe que está em um indivíduo mesmo, né? Você vê, eu sempre tentei também fazer alguma atividade na área, como é que eu vou dizer, religiosa, centro espírita e tudo. A gente tinha uma atividade aqui, lá no Ceifa, aqui em Mantiqueira, de lá na comunidade do Engenho e tudo, que às vezes dava cesta básica, fazia alguma atividade lúdica e tal, mas depois a gente começou a ver uma progressão disso também. Então aí durante a pandemia, a situação toda, né, aí lá no CEJAC, no Centro Espírita de Justiça, Amor e Caridade, lá na Constantino Horta, no quadro depósito do Beleco e da Fátima, a gente começou a ver a situação calamitosa que estava, mais naquela região também. A gente começou a ver a questão de cesta básica, então eu comecei a divulgar individualmente, WhatsApp, telefone, celular e tudo, para poder ver que a pessoa podia fazer uma ajuda e tal. Cara, nós conseguimos de maio de 2020, através de indivíduos. Tem pessoas que até hoje não sei quem doou alguma coisa. E nada com dinheiro, só mesmo com material. Nós conseguimos de maio de 2020 até dezembro de 2022 60 cestas básicas por mês, cara. E tudo de voluntariamente. Então, só um exemplo disso, entendeu? Na questão do indivíduo. Então, são coisas que a força está aqui, o móvel, né? A mola propulsora é o indivíduo. E aí, você fala o quê? Tem estrutura, tem localidades, tem, às vezes, pessoas com boa vontade de fazer isso. Depende dessa boa vontade também no lado do poder público, né? Unindo, igual eu falei com você, autoridade e poder junto com a competência e habilidade, e pegar pessoas que, como você, que sabe, conhece, e fazer essa união, essa junção, e fazer a coisa acontecer. Isso é muito importante. Francisco, o que é aquilo que eu citei. Às vezes a gente tem muito não. Não pode, não consigo. Não, mas eu acho que as coisas acontecem se realmente você tirar isso do papel, né? O pessoal pode até falar assim, a gente não tem os recursos necessários, né? A gente não tem os equipamentos necessários para que seja executado esses projetos, né? Então, assim, a gente vê que hoje
o desperdício é muito maior. Então, assim, quanto que é o custo hoje, simplesmente para você depositar todo esse resíduo que é gerado no município? Quanto que é o impacto desse óleo na água, aí, no nosso processo aí de esgoto? Qual que é o custo disso? Então, a gente tem que ver e identificar oportunidades aonde há desperdício. Exatamente. E é cortar mesmo. A gente precisa cortar, ou seja, aonde é necessário para gerar recursos, ou seja, para a comunidade como um todo. Então, isso é importante. Então, ou seja, se a gente tem essas oportunidades, o que está faltando para isso ser desenvolvido? Tá faltando ir lá e chamar lá, por exemplo, lá, a equipe lá da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, aqui, ó, pega o especialista de vocês aqui, vou dar um curso aqui de elaboração de projeto para esse pessoal aqui, para eles, ou seja, saber, entender como que é todo o processo, porque qual que é os projetos que chegam em todas as fundações, Petrobras Ambiental, Fundação Bradesco, né? A gente tem inclusive aí o edital de responsabilidade social da ADAL também, que chegam projetos lá para atender as comunidades como um todo. Então, o que precisa ser feito? Precisa de um treinamento, capacitação, para a gente ter pessoas que saibam elaborar esses projetos, para que a gente possa realmente fazer isso acontecer, porque a gente precisa dessa equipe. E além, você falou, além de ouvir sempre o não, né? É aquela questão do mais e do apesar, né? Tem um problema, mais sempre o problema, mais o problema, mais, ou senão você pega e inverte, tira o mais e põe apesar, né? Apesar do problema, eu vou fazer. Apesar de não ter lugar para poder colocar, por exemplo, a usina de reciclagem do óleo, eu vou fazer a reutilização do óleo e vou pegar o óleo através de uma unidade móvel. Então você substitui o mais pelo apesar e transforma o que eventualmente um obstáculo, transforma ele em motivação para você poder superá-lo, né? E é interessante porque a gente vai vendo que as coisas fluem. Você citou 3 situações no início aqui que surgiu assim, caminhou, é aquela vontade de fazer o certo do jeito certo. Por exemplo, a questão do aquecedor solar. Bom, hoje a gente tem várias empresas, né, focadas nisso, na questão de energia solar e tudo mais. Mas eu participei de uma capacitação na UFMG, como você desenvolveu o aquecedor solar de baixo custo. Por que, por exemplo, lá dentro do âmbito lá do programa do Bolsa Família, a gente não tem uma estrutura lá para a gente poder atender aquelas famílias que realmente precisam? A gente construiu o aquecedor solar e fazer essa doação lá para o pessoal. É utilizar o recurso da forma correta, gente. Então é possível você construir um aquecedor solar de baixo custo para a gente poder atender de forma adequada. E não precisa de grandes espaços para isso, não. Então, como se diz, a gente tem alguma escola técnica aí que a gente poderia chamar para nos ajudar a desenvolver o aquecedor solar de baixo custo? Sim, eu vou falar com vocês que a gente tem aqui no município. Essa escola técnica. Né? Que, como se diz, a gente pode trazer, por exemplo, coisa muito simples, né? Lá atrás, né? Eu cheguei até a participar e desenvolver também um trabalho, isso foi feito até com os jovens lá do CRAS lá, que a gente utilizou lá, fez um projeto também, Aprender a Empreender, que é questão do empreendedorismo como um todo, mas de forma bem simples, gente. A dona Maria sabe fazer coxinha, mas ela sabe calcular o preço de venda,
Ela sabe colocar aquela coxinha lá no mercado, lá. O que ela tem que fazer para poder desenvolver aquilo? Então, cabe onde? Onde que a gente vai trabalhar a educação financeira? O pessoal precisa aprender educação financeira. Não, cara, Robson, é incrível, cara. É questão de verbalização, questão de quando eu falo de cultura, de mudança de hábito, é isso aí. Uma coisa bobinha. Podia passar, por exemplo, toda a organização, estrutura política, administrativa, União, Estado e município, mudar, uma coisa boba. Ter esse programa chamado assistência social. Qual que é a sua palavrinha mais? Programas ou convênios, projetos, o que é que você queria dar o nome? CRAS, você coloca assistência e promoção social. Porque a assistência social tem que ser temporária. Ela tem que ser, você dá o peixe pescado para a pessoa adquirir força, depois você ensina a pescar. É isso aí. Então, assistência e promoção social. Você acabou de dar o exemplo da moeda coxinha aí, ué. Ela não é que souber calcular o quanto compra, como compra, como é que faz, como é que vende, acabou. Ou seja, dentro do contexto da busca ativa aí, ou seja, vem para dentro do programa, prepara a pessoa para aquilo, e assim, ó, a partir de agora é isso, ó, pum, você sai e vai para uma condição adequada. Dá o peixe pescado enquanto não tiver força para ela pescar, mas ensina a pescar para depois ela sair sozinha. É isso aí, ou seja, então dentro desse contexto aí, né, por isso que eu chamo muita atenção para essa questão, a disciplina e o empreendedorismo. Essas duas coisas que precisa estar andando junto. Então, ou seja, porque se você for lá no Sebrae, lá, né, porque lá atrás, lá eu também tive a oportunidade de participar do Empretec, né, lá, ou seja, pelo Sebrae, para desenvolver aí esses cursos de projetos sociais, fiz alguns cursos pela Caixa Econômica Federal também, Fundação, ou seja, Getúlio Vargas. Show. Fiz alguns cursos lá também com esse vínculo aí. Então, o que a gente vê? Fala assim, não, o pessoal aqui não consegue desenvolver porque ele não tem o sentimento de dono. Ele não tem o sentimento de dono. E todos nós precisamos ser intraempreendedor. Todos nós. Todos nós temos que ter sentimento de dono. Pertencimento, né? Isso. Então, esse é o ponto. A gente não pode ter uma condição que a gente tenha só desperdício. É o que eu costumo, às vezes, de falar com o pessoal. Não adianta a gente ter excesso de recursos se a gente não tem quem administra esse recurso e gestão de pessoas que tem que andar junto. Lógico. E voltando àquela coisa para o indivíduo, né? Tem uma dinâmica muito legal, que quando você deixa algo na mão, ou fala, verbaliza, isso aqui é de todos, uma hora acaba. Agora, se você fala, aquele mesmo algo, isso aqui é seu, cuida que é seu. Não é para estimular orgulho e amor próprio, não. É para estimular pertencimento, da validação que a pessoa tem capacidade. Se eu passei aquilo para ela, é porque ela tem capacidade. Eu que já sei, que estou ensinando, eu não vou delegar para alguém que não sabe. Então a pessoa adquire uma condição, uma respeitabilidade íntima própria. Eu posso fazer isso, que bom. Então você põe na mão de todos, esse negócio de para todos, dá problema. Pôs na mão de um, vai ver que aquele mesmo objeto, a mesma situação, que na mão de todos deu errado, desperdiçou, tinha excesso de recurso, mas também tinha excesso de desperdício, deu errado. Na mão de um, às vezes, e vai sentir, poxa, caramba, o que a pessoa fez isso comigo, né? Eu aprendi, então, eu sou capaz. Isso é muito importante, essa visão. Não, com certeza, Francisco. Com certeza. Então, assim, eu vejo que a gente tem grandes oportunidades dentro dessa questão de gestão, dentro da questão de projetos, né, realmente executáveis, né? Então, não adianta a gente também fazer algo que
obras faraônicas que não vai ter resultado nenhum, tá certo? Então, por isso que assim, né? Às vezes o menos é mais. O menos é mais. Então você precisa realmente saber o que isso aqui vai atender de forma adequada mesmo. É a eficácia e a eficiência. Isso mesmo, não adianta. Então, assim, a gente precisa estar voltado para isso. E aí é que entra, eu acredito muito nessa questão aí, da educação, disso começar lá nas carteiras escolares, com os nossos crianças, nossos jovens, os nossos adolescentes. De hábitos e mudança de cultura. Isso, é isso aí. Acho que a gente tá, ou seja, hoje, essa questão aí da gente ser inclusivo, ser diverso, ou seja, a questão da equidade, ter igualdade para todos, oportunidades para todos, né? Então, esse aí é um ponto estratégico para que isso possa acontecer. Então, assim, e fora isso, você tem muitas outras coisas que a gente poderia ter no município aqui, né? Então, o pessoal até fala, quando conversa comigo, fala assim, Robson, às vezes você é um sonhador, né? Mas eu vou dar o exemplo de Sheik. Eu posso sonhar, mas eu tenho que colocar em prática. Lógico. Isso que é a visão de Sheik. E no meio do caminho tem um planejamento. Isso mesmo. Plantar, regar, adubar, podar, para ceifar, né? Porque se não fizer esse meio de caminho aí... Por isso que, assim, eu gosto muito desse texto, né? Não nos enganei, Deus esses homens que você plantar, você vai ceifar. Isso. Porque, às vezes, quem colhe muito mais do que plantou. Plantou abacaxi, não vai colher morango, não. E aí, então, fazendo um gancho para o nosso final aqui, olha só, duas situações aqui que nós comentamos aqui. Primeiro, coordenação de projetos, né? Se ele não tiver planejamento, não for organizado, ainda que tenha recursos, quer sejam materiais ou de pessoas, no campo privado ou no campo público, não vai acontecer. Aí, dentro daquela fala nossa, que a gente falou dos projetos futuros, nossos planos aí, né? A questão de um ambiente próprio para a elaboração de projetos, qualquer que seja a área. Saúde, educação, assistência social, o que quer que seja. Acho que é importante ter alguém capacitado, gabaritado para isso. Por exemplo, você, teria toda a competência para uma situação dessa. Essa é a primeira situação. A outra, nós vamos ter mais oportunidades, seguramente, quem sabe em uma outra entrevista, até mesmo com a sua esposa. Nós até fizemos o certificado dela também, né? Ela não pôde vir aqui e tal, mas vai ter uma próxima oportunidade, com certeza. Mas também com você mesmo, quando tiver um encaminhamento mais adequado, até a nível de em relação à empresa e tudo, mais para frente a gente pode fazer esse tipo de situação também. E fazendo esses dois ganchos, só lembrando, pessoal, já caminhando para o final, né? Se inscreva em nosso canal Santos Dumont Gente, coloque lá seu e-mail, coloque lá sua inscriçãozinha, seu registro, ative o sininho para você sempre ser notificado. Embora daqui a algum tempinho vai estar falando de outras situações, de outro projeto, uma coisa mais ampla, mais lato sensu. A esposa dele também, que tem alguns projetos também, né, na área de educação especial e tudo, vai estar também conosco aqui. E igual pessoas do bem, assim, de projetos sociais e atividade comunitária e social que representa algo de bom para a cidade, nós temos uma lista grande aí, conforme eu falei. A novidade era essa, já comentei com ela lá no início, mas nós vamos passar a fazer 2 programas, duas exibições por semana, porque a nossa agenda tá variada, tá grande, e outra, não estamos laçando ninguém no sinal, não estamos pegando ninguém à força, nem fazendo promoção de nada, é porque as pessoas sabem, é a questão de, como é que é a palavra? Credibilidade, notícia, informação, conhecimento, depende também, lógico, principalmente do conteúdo. Basta ver aqui, olha só. Ele falou de 4, 5 ou 6 projetos aqui, já aconteceram,
começou a acontecer e não terminou, não prosseguiu, e tem outros tantos mais que nós vamos ainda divulgando aos poucos. Credibilidade, porque se fala isso tudo, mas se fala onde não tem credibilidade, não adianta. Então tem que ter credibilidade. Credibilidade inclui ética, inclui moral, inclui caráter, isso é muito importante. Falar a verdade, os fatos e os números reais. É o que o canal Santos Dumont, gente, do grupo Inconfidentes, procura fazer nessas nossas séries, né? A primeira, Fatos Escândalos Esquecidos, que embora o ano que vem deve voltar ao ar também. A segunda, que é em homenagem ao canal, que é o Santos Dumont, gente. A terceira, que é essa aqui, Santos Dumont que faz. E a quarta vem aí, vai uma surpresinha aí de uma autoria escrita aí para o nosso grande amigo Dr. Zé Leopoldo. Tem mais outras pessoas envolvidas também. Vai chamar muita atenção do nosso público, da nossa audiência aí. Nós contamos e agradecemos muito os minutinhos que você dedica, quer seja de noite, de manhã, de madrugada. Muito obrigado do fundo do coração mesmo. E já caminhando para o nosso final do bate-papo aqui, você já está, você falou já com toda emotividade, com toda coração do que você faz e faz bem feito. Não estou aqui engambelando, nem puxando saco não, tá? Estou sendo sincero e franco. Partindo para as considerações finais, fazendo um apanhado de tudo, fazendo as perspectivas do bem, do voluntariado, o que você quer deixar aí para a nossa audiência aí? De recado, de aviso, de lembrete, ou de, quem sabe, até de instigar para que tanto esses projetos como você elencou e enumerou aqui e falou, quanto outros que você também... eu fiquei sabendo que o teu celular é incrível, fiquei encantado com tudo que eu vi. O que você pode falar para que as pessoas possam se sentir motivadas em estar participando, em estar tomando iniciativa, em estar aprendendo, conhecendo, e com isso fazer com que a sua rua, o seu bairro, a sua cidade, o seu estado, o seu país melhore? O que você pode deixar de recado aí? Bom, primeiro, para os jovens, né, para os alunos, eu gostaria aqui de estar finalizando com a frase, né? O aluno, quando estiver pronto, o mestre surgirá. Tá certo? Então, o aluno, quando estiver pronto, o mestre surgirá. Eu estou aprendendo todo dia. Como eu falei, como se diz, eu estou trabalhando aqui na ADAL desde 1993, né? Entrei como estagiário, né? Estou na empresa até hoje. Às vezes acontece fato que a gente tem tempo já de experiência e aconteceu de novo, e às vezes a gente está aprendendo todos os dias. O aprendizado é a gente aprender a ouvir, né, todas as pessoas. É aprender com aquele que está lá no canteiro de obra. Com certeza. É aprender com aqueles que realmente executam. Por isso aí uma diferença, né, da pedagogia para a andragogia, né? Eu não sabia. Então, ou seja, as duas têm que andar junto. Então, mas, ou seja, aquela relação que eu tenho que ter diretamente, né, com a pessoa de campo, a gente entender, ouvir o morador lá, daquela situação que todo período de chuva ele passa aquele probleminha, né? Que todo mundo sabe. Então, assim, a mensagem que eu deixo para todos que é a gente possa ter uma excelente comunicação, aprender a ouvir as pessoas, para que a gente possa, não existe aqui assim, isso que você falou aí é impossível de fazer. Não, vamos analisar. Vamos parar de falar menos não e vamos ser mais, ou seja, executáveis. Proativo, né? Proativo. Vamos olhar de uma forma diferente. É possível fazer, né? Então, assim, a mensagem que eu deixo, ou seja, esse período todo que eu já vivenciei, né?
o que eu vejo que às vezes a gente não consegue avançar porque há uma formação de grupos específicos aí, de interesses específicos. Infelizmente. Isso aí, isso não traz o contexto de quê? De equidade, de igualdade para todos, né? Então, ou seja, nós temos que ser inclusivos, nós temos que ser diversos, mas nós temos que ser igualitários, né? Então, esse é o ponto. Agora, se todo mundo se unir num fator comum, nós vamos conseguir avançar, né? Mas nós estamos engateando, né? Então, nós estamos engateando. Então, ou seja, tem coisas aí que eu vi promessas lá em 1991. Ah, eu também. Em 1991, né? E a questão é, até quando? Então, eu comentei sobre o que interessante quando você entrou na fábrica, né? Na época, né? Grupo Solve, Carbureto, evoluiu, Dalcorn e tal. Eu conheci justamente a minha atual esposa nessa época, 92, que é dia 4 de abril de 92. Estamos juntos até hoje. É interessante o negócio de Soeli Cavalcante, né? Que também você teve contato. Eu, na época, estava lá no Tio Décimo, a gente fez um júri simulado. A gente fez tipo um simulado de eleição. Na época tinha Fife Domingos, Collor, Sarney, Lula, esse povo todo. Então, assim, a gente vê isso, que muitos grupos, muitos interesses giram em torno de eternas promessas. Eu faria isso, faria aquilo outro, vou fazer, e não é execuível o negócio, não tem o planejamento, não tem, por exemplo, plantar semente, eu falei, né, repetitivo, né? Plantar semente, adubar, plantar, regar, podar, para depois ceifar. Se não tiver planejamento, tiver estrutura, nada sai do lugar. Nada sai, mesmo que tenha recurso, tem gente que considera recurso só isso aqui, isso também. Sem dinheiro não se vive. Mas tem outras maneiras. Falamos de um projeto aqui, de 3 situações aí, que os catadores, por exemplo, podiam ter vínculo aqui com o supermercado, ou com alguém que vendesse alimento, e com o hospital, por exemplo. Sem tirar dinheiro do bolso, você faz o negócio chegar, ou às vezes pega na casa da pessoa, já deu aí daqui um óbvio, não tinha pensado nisso, e gira para cá, porque a pessoa vai estar trocando alimento, gira para lá, vai ter um valor mensal para poder sustentar um hospital, por exemplo, e ao mesmo tempo a pessoa vai ter disponibilidade de ter um médico lá, um farmacêutico à disposição. Então basta querer fazer acontecer. Né? Aí você juntar a vontade política, o poder, a autoridade com a competência, com a habilidade, o negócio funciona. O setor privado, que é de onde vem a grana, vai ter interesse em apoiar, em colocar material, em colocar pessoas, em colocar o próprio dinheiro e fazer a coisa funcionar, porque a vida vai se tornar melhor. Não adianta eu só ser conta de rico, uma instituição, um grupo ou pessoa, e a vida social não ser minimamente de qualidade. Não adianta. Não adianta ter o melhor carro, tudo importante sair da rua, se eu puser a cara na janela, pode vir alguém com um sniper, alguma coisa, não adianta. Então tem que ter qualidade de vida também. E é isso que eu vejo no que você apresenta, na sua expertise, na sua habilidade, no seu know-how que você tem nos projetos sociais, e que eu acho que a cidade só ganha com isso. Nós estamos aí, né? Hoje a gente tem aí esse trabalho social aqui no bairro de Fátima. Continuamos aí com a unidade de educação social, com a horta comunitária, né? Eu faço parte aqui do Ministério Família para as Nações aqui. Eu ia até comentar aí, isso. Mas a minha esposa que vai... Antes de finalizar, acho que pessoalmente você faz uma liderança de desenvolvimento humano, é isso? Tem alguma coisa de habilidade? Então, aí aqui a gente tem esse trabalho aqui, a gente tem esse trabalho aqui na unidade de educação social, a gente atende aí as famílias, né, com cesta básica quando precisa, ou seja... A gente continua com o trabalho. O mesmo trabalho que a gente trouxe aí, desde lá de trás, lá, né? Então a gente
tá aí fazendo isso, né? E o objetivo é continuar desenvolvendo esse processo todo aí. E, fato, caminhando para o final mesmo, né, já deixou bem claro que é o seguinte, né, vão ter mais duas situações para frente, envolvendo até a própria sua esposa, que eu falei, tinha até o certificado dela todo, mas não pôde, não teve como a gente fazer hoje, mas vai ter uma oportunidade de fazer com ela um bate-papo também. E um outro lado também de maneira mais ampla, quando tiver uma autorização devida e tudo, para a gente poder divulgar e ampliar essa questão dos seus trabalhos, seus projetos sociais vinculados à sua parte profissional. E foi uma satisfação muito grande, tá? Enorme aqui para o Grupo Inconfidente, para o canal Santos Dumont Urgente, e em particular para essa série Santos Dumontense que faz. E uma coisa singela, uma coisa simples mesmo, uma coisa mesmo assim, bem simples mesmo, só para poder representar e registrar a importância desse momento, tá? Nós estamos aqui te passando o certificado de honra ao mérito, tá? É seu. Vou fazer a leitura dele aqui, ó. Certificado de honra ao mérito. O canal Santos Dumont Urgente tem a honra de conferir a Robson Magno Mendes da Costa o prêmio Santos Dumontense que faz por serviços prestados à comunidade, sendo um cidadão exemplar e ajudando no engrandecimento e construção de uma cidade melhor. Santos Dumont, 9 de setembro, Vitor Faisoli, presidente, e Rede Santos Dumontense de Jornalismo de Verdade, canal Santos Dumont, gente. Obrigado. Muitíssimo obrigado. Eu fico muito contente de dar visibilidade ao que você falou, ao conteúdo que você expôs e da divulgação. Eu acho que o conhecimento e as pessoas do bem, elas têm que ter uma visibilidade enorme, porque senão a gente vai deixar a inversão de valores tomar conta na sociedade e não podemos. Não, ok, isso aí. Tudo de bom para você. Deus te abençoe e te proteja, continue essa tua caminho e obrigado pela oportunidade. Ainda haverão mais duas oportunidades. Com certeza. Nós estamos aí. Tá joia? Tá bom. Muito obrigado. A nossa audiência, Deus abençoe e proteja cada um. Estamos juntos.